Faz tudo na igreja, é viver e atuar. Preguemos o evangelho com força tão fina. Faz tudo na igreja, é viver e atuar. É viver e atuar. É viver e atuar. É viver e atuar. É viver e
Isso! Subir a
vitória. Cristo a Satanás venceu. 419. Senhor Jesus. Hino 419. Tem alguma cadeira ainda sobrando, irmãos? Aí tem? Alguém sabe que tem alguma cadeira aí, por favor? Se tiver, avise. Amém? Jesus.
Jesus. Vamos nos sentar agora. Vamos retornar às nossas cadeiras. Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar um minutinho só, individualmente. Você pode se examinar para poder participar em paz, né, da mesa do Senhor. Amém? Que você possa se esvaziar diante do Senhor e participar dessa mesa maravilhosa, gloriosa do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Deus, a tua palavra, Senhor, tem nos lavado. E com ela, Senhor, nós conseguimos hoje ver tudo aquilo que o Senhor tem mostrado a nós. Deus, que há um só pão, um só cálice. Deus, e disso te damos glória, Senhor, porque o Senhor permanece fiel conosco. Deus, nós te amamos e declaramos, Senhor, a nossa unidade. Somos um, Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai. Nós também somos um contigo, Senhor. Por isso, vem se expandir em nós, como nossa vida. Deus, nós nessa noite queremos nos arrepender. Se pecados cometemos, Deus, diante da tua mesa, Deus, nós queremos nos reconciliar novamente contigo. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Deus, debaixo da videira verdadeira, no teu caminho, recebendo a luz do teu evangelho. Deus, guarda o nosso coração, nos dá uma nova semana em Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, nós cremos na tua palavra. Amém. Senhor, essa mesa representa que tu morreste por nós. Amém. Mas também o Senhor ressuscitou. Amém. E essa vida está dentro de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso nós podemos proclamar. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém, que já é vitória, amém, já é vitória. Amém. Cristo a Satanás venceu. Amém. Nós também vencemos com Cristo. Amém. Senhor Jesus, amém, por isso que nessa noite, amém, nosso coração é de gratidão. Amém. De gratidão porque estamos aqui, amém, para cearmos com o Senhor. Amém. Iniciarmos a semana em tua presença. Amém. Desfrutando de tudo aquilo que tu és. Amém. Por meio da tua palavra profética. Amém. Essa palavra que tem nos dado uma direção. Amém. Essa palavra que tem nos orientado. Amém. Senhor Jesus, amém, Senhor, nós não estamos sozinhos. Sim. Nós temos o Senhor conosco. Amém. Deus conosco. Amém. Deus conosco. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Abençoa, Senhor, esse pão. Senhor, abençoa também esse cálice. Senhor, que possamos fazer isso até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Senhor, esse pão da unidade podemos desfrutar junto com os santos. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Já é vitória. Já é vitória. Cristo a Satanás vencer. Amém, irmãos? Vamos louvar o hino 441. Os dias quando os céus os louvam.
Ó Senhor Jesus. Amém? Todos conseguiram abrir? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ficar de pé e vamos entre nós fazer imersão nesse versículo. O Senhor quer falar com você. O Senhor está dizendo para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos falar entre nós. Amém. Senhor Jesus, Senhor, Tu és. Senhor, só Tu és o caminho. Senhor, não és um caminho, mas Tu és o caminho. Senhor, Tu não és uma verdade, mas Tu és a verdade. Senhor, Tu não és uma vida, Tu és a vida. Senhor, e nessa noite, queremos entrar por Ti. Senhor, nesse caminho, na Tua palavra, desfrutando da vida, ó, para irmos até o Pai. Abre-nos o Teu caminho, abre-nos a Tua palavra, dai-nos da Tua vida, Senhor, para que possamos chegar ao Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, em primeiro lugar, a nossa conversa hoje é no capítulo 14 de João. Mas nós não conseguimos falar do 14 sem antes falar do 13. Porque no capítulo 13, o Senhor deu o maior exemplo de humildade e de servir a Ele que alguém poderia dar. Porque Ele lavou os pés aos discípulos. Ele que era o mestre, Ele mesmo foi e lavou os pés dos discípulos. Em seguida a isso, Ele mostrou que mesmo estando ali em uma esfera de reino, num ambiente celestial, em algo escolhido por Ele mesmo, havia ali um traidor. E que precisava sair para poder lhe falar os capítulos mais elevados dos evangelhos, que é João do 14 ao 17. Ele só teve liberdade de falar que era o caminho, a verdade e a vida após a saída do traidor.
E não somente isso, no capítulo 13 ainda, ele mostrou que Pedro ia o negar. Não apenas ele mostrou um traidor, como também mostrou alguém que ia negar o próprio Senhor. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Para Deus, os pecados são os mesmos. Mas a questão é que Pedro se arrependeu. Nós, irmãos, estamos numa esfera celestial. Nós estamos numa esfera de reino. Porque a igreja é a realidade do reino dos céus. Mas entre nós ainda pode haver traidores. Entre nós pode ainda haver quem negue o Senhor. O que é que nós precisamos fazer? Nos arrepender. A grande dificuldade de Pedro aqui, ainda porque Pedro não tinha o Senhor dentro dele, nesse momento. Por isso, que ele negou o Senhor 3 vezes por medo dos judeus. Nós não temos medo do que vai vir pela frente. Porque nós temos dentro de nós o Espírito. E é o Espírito quem nos dá a força para perseverar. Nós vamos concluir essa mensagem hoje falando sobre perseverança. Mas antes, nós precisamos entrar no capítulo 14. Quando o Senhor começou a falar, após a saída de Judas, Ele falou assim, ó, não se turbe o vosso coração. Vamos lá ler? 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, por que é que o Senhor Jesus teve que falar? Crede em Deus e crede também em mim. Porque crer em Deus é fácil. Porque nós temos um Deus talvez lá longe. Na nossa cabeça, na nossa mente lógica e racional, é um Deus lá no céu, que toma conta de todas as coisas, sentado num trono e dando cartas, né? Dando todas as orientações para governar o universo inteiro. Aí é fácil crer em Deus. Principalmente pelo temor que nós temos a Ele. Mas Jesus teve que reforçar, crede em Deus, crede também em mim. Para crer em Jesus naquela época não era tão fácil. Para você e para mim hoje é fácil. Porque Ele se tornou um Espírito. E agora já habita dentro de nós. Mas naquela hora ali, não era fácil. Porque Ele era um enviado de Deus. Mas Ele estava ali como homem. E os homens diziam assim, esse aí apostata da fé. Esse aí expele demônios por Beelzebu. Esse aí ensina a se desviar dos caminhos de Moisés. Era ou não era? Vamos dar só uma prova disso, só uma. João capítulo 9. João capítulo 9. Senhor Jesus. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Estavam se referindo a quem? A Jesus que tinha curado o cego. Continuando. Ele retrucou, o cego, tá? Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Esse aí que você está dizendo que é pecador, que não tem a direção de Deus, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Esse aí que vocês estão falando mal, eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele fala, eu aceito essa palavra e algo dentro de mim acontece. Que muda a minha vida. Que restaura meu casamento.
que restaura a minha vida financeira. Então, eu era alguém alheio a Deus e agora caminho com Deus. E aí eles disseram ainda, ó, o cego falou ainda, eles perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, o discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Percebe, irmãos, que na época que Jesus estava aqui não era fácil, porque viam ele como homem apenas, não o viam como alguém que era o enviado de Deus. Sempre o problema vai residir no enviado de Deus. Se você achar que eu estou falando por Deus, no decorrer dessa mensagem, mais hora menos hora, você vai achar que eu estou errado. Agora, se você achar que eu estou falando por Deus, você vai receber, crer e a sua vida vai ser mudada. A diferença está em quem fala. A diferença está em crermos em quem fala. Em quem é o canal que Deus escolhe para transmitir sua mensagem. Então, irmãos, voltando para o capítulo 14 de João, o Senhor começou e falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando ele chegou no versículo 6, depois daquela conversa com os discípulos ainda queriam saber para onde ele ia, como é esse negócio de morar em Deus, não é? Que não fala assim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. Quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais. 3 anos e meio o Senhor falando. E Tomé ainda disse, não sei para onde você vai. É tanto que quando o Senhor morreu e ressuscitou, que apareceu aos discípulos, Tomé não estava, e falou, eu não creio, porque eu não vi. Aí na segunda vez que o Senhor apareceu, disse, Tomé, seja crente. Bem-aventurados que não veem, porém creem. Então, irmãos, Tomé questionou aqui o Senhor, para onde vai? Não temos como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, não é que você vai conhecer um caminho físico, não. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele foi só somando. Quem anda nesse caminho tem acesso à verdade. Porque a verdade é uma pessoa. A palavra que nós temos desfrutado é uma pessoa. Por isso que tem poder para modificar a vida de alguém. Claro, apenas dos que creem. Então por isso que ele falou assim, eu sou o caminho. Quem anda por esse caminho desfruta da verdade. E quem recebe essa verdade, toca na vida. E tem o interior mudado. Por que é que esse caminho, essa verdade e essa vida serve para tocar, serve para mudar, serve para transformar a vida de uns, enquanto de outros não muda absolutamente nada? Porque a diferença está no crer. Se você crê, esse caminho que você anda vai lhe encher dessa verdade. E essa verdade vai transformar a sua vida. Se você não crê, você pode até andar nesse caminho, mas não consegue absorver a verdade. Consequentemente, não é traduzido em você, não é transformado em você essa verdade em vida. Entendem agora por que é que o Senhor falou isso? E no final do versículo falou assim, ninguém vem ao Pai,
Por que, irmãos, o Senhor estava falando isso? Ninguém vem ao Pai. Porque os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, ele estava se referindo ao todo o plano de Deus, que é introduzir o homem em Deus. Quando ele pregava, quando ele curava, quando ele andava, quando ele supria, quando ele cuidava das pessoas, ainda era a graça de Deus e ainda era trazendo Deus para dentro dos homens. A partir da saída do traidor e das palavras que o Senhor começou a falar em João 14 até 17, agora ele estava mostrando que esses homens que ele salvou, esses homens em quem ele entrou, ele quer fazer entrar em Deus. É o caminho do retorno. Primeiro Deus entra no homem, depois Deus quer fazer o homem entrar em Deus. E é por esse caminho, por essa verdade, por essa vida que todos nós, os que creem, vão entrar em Deus. Irmãos, o governo humano, ele é conduzido por regras. Eu pergunto para vocês, há uma necessidade de ter um governo humano, sim ou não? Se não tivesse o governo humano, as vidas, as sociedades, as cidades, os estados, os países, eram um caos. É claro que nós sabemos que o governo humano é corrupto, é sim. Porque está na mão de Satanás, eles são meros fantoches na mão de Satanás. É o Senhor que permite? É. Mas não é o Senhor que conduz. Quem conduz é Satanás, é umas marionetezinhas na mão de Satanás, fazendo o que ele quer. Mas o desejo de Deus é estabelecer o governo de Deus na terra. Como ele vai fazer isso? Quem tem noção e pode me responder como é que Deus vai conseguir estabelecer o seu reino na terra, o seu governo na terra? Por meio da igreja, de acordo com a vida de Deus crescendo nos seus filhos. A única maneira de Deus estabelecer o reino é por meio do crescimento. E o crescimento só vem por meio de uma coisa: a palavra sendo depositada em nós. Se a palavra não for depositada em você, você não cresce em vida. Entende por que é que nós precisamos fazer imersão? Precisa fazer imersão porque essa palavra precisa entrar em nós. Quando Jesus estava na terra, e isso aconteceu a mesma coisa com Paulo, os homens o acusavam, né? Tanto acusou Jesus como acusou Paulo, deles não fazerem referência da lei de Moisés. Pelo contrário, diziam que eles estavam contra a lei de Moisés, contra os escritos do Antigo Testamento, contra aquilo que Deus estabeleceu. Quem estabeleceu as leis? Deus. Quem estabeleceu as regras, todas as regras no Antigo Testamento? Deus. Quem foi que disse que o homem não podia comer daqueles animais imundos? Deus. Mas quem foi que disse para Pedro, quando ele baixou o lençol, disse assim: mata e come? Olha, Deus mudou? Me respondam, Deus pode mudar? Sim ou não? Deus é imutável. Deus é imutável. Mas a sua vontade para transformar o homem tem as suas variações de acordo com o tempo. É necessário que nós entendamos isso. Senão a gente vai ficar rodeando no deserto e não vamos compreender onde Deus quer nos levar. Em nenhum momento Jesus falou contra a lei. Pelo contrário, ele até elevou a lei. Mas os homens diziam taxativamente, e provavam, e o crucificaram por isso. Porque diziam que ele estava ferindo a lei. Até hoje, e até o Senhor voltar, haverão aqueles que vão dizer, está contra os princípios da Bíblia. O hino que a gente canta diz assim: eu sei que a tormenta vai passar. Alguns até já cantam assim: eu sei que a tormenta já passou, não é? Mas não passou ainda não.
Só nessa sala aqui, ainda pode ter aqueles que vão desacreditar do que Deus fez. Sabe por quê? Porque esse caminho que ele disse que era, é apertado. Não é largo. Nós não fazemos o que queremos. Nós não trazemos as nossas próprias interpretações para mostrar para os irmãos. Nós seguimos um caminho apertado. E o interessante, irmãos, é que algumas pessoas, alguns irmãos estão no nosso meio, produzindo, promovendo a fé, promovendo a palavra profética. E ninguém manda para nós vídeo desses irmãos. Ninguém manda. O irmão está lá, promovendo a palavra profética, promovendo o encargo do Senhor para cada era, para cada momento. Ninguém manda nada. Em Facebook, não manda em Instagram, não manda no WhatsApp de ninguém. Agora, uma vez que esse irmão diz assim, não concordo mais, aí começa a sair vídeo para tudo que é lado. Será que eu vou ter que dizer que não concordo mais com o ministério para eu ficar famoso? Quando eu gravar um vídeo, se eu gravar um vídeo dizendo que eu não sou mais a favor do ministério, quantos de vocês vão espalhar esse vídeo para tudo que é canto? E quantas pessoas negativas que nem me conhecem vão pegar meu vídeo para espalhar para todo mundo? Tudo isso, irmãos, porque essas pessoas, muitos deles até serviram conosco, juntos ali, ó, no dia a dia. Mas essas pessoas, no seu coração, têm ambição. No seu coração tem interesse particular. Recentemente, o irmão que gravou esse último vídeo ficou contra, só porque o irmão Pedro, na comunhão com os irmãos da região dele, pediu para um irmão voltar para lá. Vamos lá. Se os irmãos pedissem hoje para eu voltar para Sapé, vocês iam gostar ou achar ruim? É a mesma coisa. Traga só a mudança, né? É absolutamente a mesma coisa. O irmão se viu lá um monte de tempo. Desfrutou junto com eles. Conduziu a igreja junto com eles e a região. Aí teve que ir embora para outro estado para cuidar de algo diferente na obra do Senhor. Aí agora os irmãos tiveram comunhão para ele voltar. Aí os irmãos responsáveis dessa cidade tiveram, alguns, né? Tiveram o orgulho ferido. Porque ele agora vai voltar, então eu não dou mais as cartas aqui. Tá certo? Se eu voltar a passar pé hoje, de repente Joaquim e Salo vai dizer assim, opa, peraí. Aqui já tem irmão responsável, aqui já tem que liderar a igreja. Para que você voltar? Aí já vai querer gravar vídeo e mandar para alguém. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque não vai ficar nesse último vídeo recente que está circulando nas redes. Ainda vai ter mais. Ainda há pessoas no nosso meio que o coração não está puro. Ainda há pessoas no nosso meio que tem ambição particular. Que dá murro em mesa e diz, aqui não. Isso pode funcionar lá, aqui não. De quem é a igreja? Quem prometeu edificar a igreja? Então, irmãos, ele vai. Ele vai edificar. Agora, de repente, eu posso estar fora. Minhas meninas ficam tremendo de medo quando eu falo isso, né? Você não conhece seu coração, eu não conheço meu coração. O Senhor conhece. Eu quero que grave isso aí. Se um dia eu estiver fora desse ministério, eu quero que vocês passem essa imagem. Ninguém me siga. Porque se eu estiver contra o ministério, eu estou contra a vontade de Deus. Pode gravar aí, se acontecer, vocês podem mandar para mim. Seja o primeiro que manda. Depois espalhe para tudo que é canto. Irmãos, nós não passamos de irmãos. Nós somos apenas aqueles que Deus tem por misericórdia usado
para edificar a igreja em cada cidade. Com base nessa frase que ele disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho, irmão, só há o caminho, e esse caminho é ele mesmo. Vocês já pararam para pensar? Tomara que vocês não estejam vendo os vídeos, né? Negativos que tem por aí. Mas vocês já pararam para pensar? Já pararam para entender que quando surgem esses vídeos, a turma que grava esses vídeos são um monte de justiceiro, querem trazer a justiça para que todos vejam. Aí montam as teses. Aí montam os seus argumentos. Como se fosse um advogado. Nós só temos um advogado, que é o Senhor. Se um dia eu ou algum de vocês aqui estiver pensando em sair, saia calado. Não precisa você provar para ninguém, não. Eu nunca precisei provar que a igreja católica estava errada, para eu sair de lá e poder viver a vida da igreja. Ou vocês têm algum vídeo meu aí falando mal da igreja católica? Se tiver, pode trazer. Cadê Fábio? No seu HD tem algum vídeo meu dizendo as teses, por que eu estava saindo da igreja católica para poder servir na igreja? Não lembra não, né? Tem não. Mas se tornam todos logo justiceiros, tem que provar. Enquanto o maior número de pessoas não vê, eu não estou satisfeito. Aí fica enviando para tudo que é canto. Primeiro que gravar um vídeo para falar isso já é completa insegurança. Se tivesse a maior segurança de que ele está no caminho certo, ele deixava nas mãos de Deus. Saía e sabia que Deus ia conduzir aqueles irmãos para, junto com ele, trazer a verdade e trazer a vida para as pessoas, para a igreja continuar. Porque a igreja é de Deus. Mas não fazem. Tem que gravar um vídeo, tem que explicar e depois espalhar para todo mundo. Claro. Claro. O meu Instagram só tem 1000 seguidores. Se eu gravar um vídeo desse, eu sei que pula para 5.000, bem ligeirinho. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Não como Eva, para conhecer isso, mas como o cego, que disse assim: eu era cego e agora vejo. Irmãos, o que é que a serpente ofereceu a Eva? Vocês têm noção? Deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que alguns não viram, né? Donato já respondeu ali. O que é que a serpente ofereceu a Eva? Ser igual a Deus. E o que é que nós estamos buscando na igreja hoje? Ser igual a Deus. É ou não é? Em vida e natureza, entrar em Deus, ser parte de Deus, ser aquele que complementa Deus, o corpo de Cristo. É ou não é? Então aquela árvore encurtava o caminho. Era ou não era? Se nós, seres humanos, estamos vivendo a vida cristã para ser igual a Deus, em vida e natureza, aquela árvore que Deus que colocou no jardim, encurtava o caminho. Era só comer e resolvido. Me tornei igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que aquela árvore, Deus falou, dela não comereis. Porque o caminho que Deus tem para nós sermos igual a Ele é comer da outra árvore. É a árvore da vida. E a transformação pela vida não é tão rápida como o pecado que entrou no homem por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. É lenta, mas é gradual. Quanto mais eu me alimento da vida, mais eu vou ser transformado pela vida. Então, irmãos, hoje existe um paralelo, né? Os homens se organizam em governos humanos. E Deus organiza a igreja por meio do governo da vida. Mas essa vida, vamos lá para Apocalipse capítulo 3.
Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3. Para a gente entender como que a vida transforma alguém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Primeira coisa, o que é Filadélfia? Amor fraternal. Como que a igreja vai ser edificada? Com amor. Certo? Aí aqui diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Essas coisas diz o santo. Primeira característica daquele que escreve a igreja do amor fraternal é que ele é santo. O que é que ele quer nos tornar? Santos, como ele é santo. Qual a maneira dele nos tornar santos? Só tem uma maneira, é a palavra, não é? João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então antes todos nós éramos comuns. O contrário de santo é comum, tá? E aí o Senhor nos escolheu e nos separou. Essa separação é que Ele nos tornou santo, posicionalmente. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tornou santos, separados para Ele. Mas o processo de santificação não parou aí. Vai levar toda a nossa vida para Ele dispensar a sua santificação, até que todos nós sejamos santos como Ele é. Então, o Senhor está nos santificando pela verdade, tá? O dispensar da sua palavra faz com que Ele nos santifique. Aí que segue, aí diz assim, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Irmãos, nesse mundo espiritual, existem duas forças. Uma força é a verdade, que se dispensa por meio da palavra. Outra força, que a Bíblia chama de potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, é a mentira. Que tem um pai, que é o pai da mentira, que é Satanás, que é o príncipe desse mundo. Quem disse essa frase foi Jesus, tá? Jesus que chamou ele de príncipe desse mundo, não fui eu. Então essas duas forças se degladiam. E essas duas forças querem ganhar você. Por isso que para Filadélfia ele teve que dizer essas coisas, diz o santo, o verdadeiro. O que traz a verdade. E a verdade é testificada em nosso interior quando a verdade entra em nós. Não é quando ela entra na nossa mente. Não é quando nós entendemos as coisas. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho em Efésios. Mas é quando ela é depositada em nós, no nosso espírito, por meio da palavra que o Senhor tem falado. Aí continua dizendo assim, ó, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a... Opa, peraí. Davi era um homem. Davi era pecador. Davi adulterou. Davi assassinou uma pessoa. Uma só não, né? Milhares. Mas aqui fala que era um homem. Tem a chave de Davi. Porque Davi tinha uma característica marcante. Ele pecava, mas quando iluminado ele se arrependia. Lembra dos dois exemplos que eu dei em João capítulo 13? Dois homens, Judas e Pedro. Judas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. E o Senhor pôde usá-lo ele amplamente. E eu e você? Se tem ainda alguma coisa
no nosso coração, que é ambição, que é interesse particular, que é pressão por alguma coisa que estamos ouvindo de fora, só tem um caminho: vá diante do Senhor. A igreja é dele, é ele que corrige, é ele que reage, é ele que faz a igreja andar no caminho certo, dispensando a sua verdade e liberando a sua vida. E aí nós tomaremos o caminho de Pedro, que mesmo que estejamos errados, Pedro negou o Senhor, mesmo que estejamos errados, nós vamos ser perdoados pelo Senhor e seguir na posição correta e firme até a volta dele. E aí aqui fala assim, ó, chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O que é que significa isso, irmãos? É que tem coisas que o Senhor precisa abrir, e quando Ele abre, ninguém fecha. Mas tem coisas que o Senhor precisa fechar, e quando Ele fecha, ninguém abre. Continuando assim: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força. Agora eu queria falar da força. Irmãos, nós na igreja, ao longo dos anos, e até a volta do Senhor, não vamos ter força em nós mesmos. Não vamos ter grandes multidões, embora a gente tenha o sentimento de sempre multiplicar o número de irmãos, trazer mais pessoas, mas na igreja nós vamos continuar com pouca força até a volta do Senhor. No Brasil, são 42 milhões de cristãos, segundo o IBGE. 42 milhões de cristãos que professam a fé no Evangelho. Fora aqueles que estão ainda no catolicismo, mas que seguem, não é? Que seguem fielmente, como se estivesse seguindo o Senhor. 42 milhões na vida da igreja. No Brasil, tem pouco mais de 35 mil irmãos. Dentre 42 milhões, nós temos 35 mil irmãos que professam esse caminho que vai trazer o Senhor de volta. Basta olhar para essa cidade. Em Sapé deve ter mais de 5 mil irmãos. Nós não passamos de 50 irmãos. Não é? É basicamente a mesma proporção para o Brasil inteiro, mostrando que nós temos pouca força. Mas, irmãos, a nós, Deus se agradou em dar o seu reino. E não se agradou dos cristãos em geral, não? Sim. Mas quem tem que anunciar para eles somos nós. Deus vai nos usar para anunciar para eles. Por isso que tem a saída para deixar os livros na mão das pessoas, para anunciar para todos esses irmãos. Se eles vão vir agora ou na grande tribulação, Deus sabe. Mas na grande tribulação que vai ter muita gente procurando, vai. E nós não vamos estar mais aqui. Seremos tomados por Ele. Mas o que eu quero falar é que temos pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. O que é guardar a minha palavra? Por um lado, é depositá-la em nós. Tá certo? Quando eu creio, Walter, na palavra que o Senhor está falando, ela entra em mim. Não é na minha mente apenas. Não é só uma caixa de conhecimento. Mas é no meu viver. Por isso que é praticar, porque ali passa a ser a minha vida. Se a palavra entra em você, ela passa a ser a sua vida. Se a palavra entra só na sua mente, você ainda vive do jeito que você quiser. Por isso que esses de Filadélfia, que o Senhor louvou essa igreja, eles apenas recebem a palavra e vivem por meio dela. E ainda diz: e não negaste o meu nome. Irmãos,
A palavra de Deus, quando entra em nós, quando se deposita em nós, quando começa a fazer parte do nosso viver, ela se torna em nós amor. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque Deus é a palavra, mas Deus também é amor. Então Ele quer depositar a palavra em você e em mim, para que essa palavra se torne em você e em mim amor. Agora nós vamos voltar para Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Pode ir até que horas? Amanhã é feriado, né? Amém. Amém. Foi convidado para uma vigília, foi? Amém. Efésios 3:17 diz assim, ó: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Até aí, irmãos. Até aí. Aqui fala assim, ó: habite Cristo. Nossa mente já conjectura como é que vai ser esse habitar de Cristo. Não é? Vai entrar assim um raio divino, né? E entra em mim e agora pode habitar em mim. É assim? Não. Não é algo extraterrestre. Não é algo sobrenatural que faz Cristo habitar em você e em mim. Cristo se deposita em você e habita em você e vive em você por meio da palavra. Não tem outro meio. Ah, irmãos, mas não é pelo Espírito? É. O Espírito transmite. Tudo que nós recebemos é o Espírito que transmite. E ainda mais, aqui está falando que é pela fé. Porque fé é o poder de crer. Que eu e você em nós mesmos, na nossa mente lógica, não tem. Lembra da história da criancinha lá na escola? Que a professora disse assim: esse negócio de que Jonas foi engolido por uma baleia é conversa, é só ilustração. Aí ele se levantou e disse: professora, pois eu creio, a Bíblia falou, está falado. Se a Bíblia dissesse que Jonas, que era menor do que o grande peixe, engoliu o peixe, eu acreditava? Imagine que a Bíblia diz que o grande peixe, que é maior do que Jonas, engoliu ele. Então eu creio no que Deus falou. E tem mais, quando eu chegar lá, eu vou perguntar a ele. Aí ela disse assim: e se ele não estiver lá? Isso aí a senhora pergunta. Porque se ele não estiver lá, ele vai estar no lugar para onde a professora vai, entenderam? Você ri, mas é sério. É a fé, irmãos, que faz a gente compreender isso. Moisés abriu o mar vermelho, agora estão querendo provar que em um determinado tempo do ano, as águas baixam e tem um caminho ali que os homens passam. Não é? No pé seco, né? Passou a pé enxuto. Não, é porque todo ano tem um fenômeno que as águas baixam e aparece um caminho no meio do mar vermelho. Mas nunca filmaram esse ano, né? Os cientistas provam que tem, mas nunca filmaram para dizer assim: ó, o tempo é esse, está aqui, ó, o mar aberto e vamos esperar quanto tempo passa para poder fechar de novo. Irmãos, nós só recebemos isso pela fé. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quem era que estava lá? Tem foto? Tem filme? Tem depois que gravaram imitando, né? Mas nós cremos pela fé. Então, habite Cristo pela fé no vosso coração, é assim, ó. Cristo é a palavra que se tornou o Espírito e agora pelo crer, que é a fé, ela é depositada em você. Para você viver por ela. Continuando. Pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Está provado ou não está? Que quando Cristo, que é a palavra, se deposita em você, o que reage em você e o que passa a viver em você é o amor. Aí continua: a fim de poderdes
compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. De quê? Quando você diz assim, a altura, você já tem uma referência. O pé direito desse prédio é 3,30 metros. Né? Então, qual a altura? 3,30 metros. A largura? 12 metros. A largura é assim, né? 6 metros. O comprimento? 12 metros. A profundidade, aí eu tenho que saber do pedreiro que cavou aqui para fazer o alicerce, para saber qual é a profundidade. Mas para Cristo não tem essa referência de um local físico, não. A altura é Ele mesmo. A largura é Ele mesmo. O comprimento é Ele mesmo. A profundidade é Ele mesmo. Mas você só vai compreender no corpo. Com todos os santos. Sozinho é impossível. Aí o 19 diz assim, e conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, quando nós ouvimos alguma coisa, nós queremos entender. É ou não é? Mas quando Cristo se deposita em você, excede todo entendimento. Não precisa tentar compreender, Ele está só se depositando em você. E aí você passa a viver por meio dele. Excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Espera aí, tem uma contradição aqui. Apocalipse diz que tem pouca força. Paulo diz aos Efésios que o poder dele opera em nós. E o poder dele é pequeno? É pouco? Ora, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas agora quer operar em você. Quando o Apocalipse fala, a igreja de Filadélfia que tem pouca força, está se referindo a pouca força social, econômica, tá? Política. Que poder nós temos politicamente falando? Não tem nenhum deputado no Congresso. Não tem nenhum vereador numa cidade. O que tinha, perdeu, né? O Senhor tirou. Que poder social nós temos? Que poder econômico nós temos? Que poder nós temos? Nenhum, irmãos. O único poder que nós temos é o que está dentro de nós, que é o poder de Deus. Agora, esse poder só opera em quem crê. Se você não crê... A pouca força que Filadélfia tem é só para crer. Se gastar com outra coisa, fica incrédulo. A pouca força que Filadélfia tem é para crer. Se gastar com outra coisa, fica incrédulo. É isso aí mesmo. Então, irmãos, o Senhor está querendo fazer de nós, esses que têm pouca força, algo que faz infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede. Mas esse poder só opera em quem crê. Se você não crê, não adianta, não vai operar. João capítulo 14, ainda sobre esse assunto de Efésios e de Apocalipse 3, voltando para João capítulo 14, no versículo 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, calma, até aí. O Senhor aqui falou dos mandamentos que estavam nas leis de Moisés, ou da palavra que ele estava falando nessa hora? Respondam, por favor. O Senhor estava falando sobre os mandamentos dados por Deus, o Pai, a Moisés, ou o que ele estava falando aqui presente nessa hora? Sabe por quê, irmãos? Para Moisés, que foi grande homem de Deus na terra, que era o representante de Deus na terra, o Senhor até falou assim, com ele eu falo, face a face, boca a boca. É fiel em toda a minha casa. Mas Moisés viveu em uma dispensação. O Senhor precisava continuar avançando. Só com Moisés
que foi um homem grandemente usado por Deus, Deus não conseguiria executar o seu plano. Por isso que ele teve que trazer Cristo. E Cristo falou aqui: se alguém guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De novo está provado que quando a palavra entra em alguém, gera nele amor. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, como é que o Senhor vai executar o seu plano e concluir sua obra? Qual é o ato final de Deus para a execução da sua obra? É a edificação da igreja, que vai se dar por amor, tá? O ato final, digamos assim, da peça, desse quadro que o Senhor está pintando desde Adão, aliás, desde Lúcifer, né, que se rebelou. O ato final disso é a edificação da igreja. Como é que a igreja vai ser edificada? Em amor. E como é que o amor é depositado? Pela palavra. É por isso que a frase que Jesus falou no João 14:6 é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, irmãos, para concluir, esses próximos 10 minutos eu concluo, tá? Para concluir, a maneira que Deus tem para que a palavra seja depositada em você e você viva por ela, é a execução. Se nós ficarmos de reunião em reunião, domingo, outra reunião, terça, outra reunião, quinta, outra live, domingo, reunião e live, nós não vamos trazer o Senhor de volta. As reuniões e as lives, o seguir de perto, que é falado tantas vezes pelos irmãos, e é uma necessidade nossa, não é apenas ouvir. Precisa viver. A maneira de Deus executar o seu ato final, que é a edificação da igreja, é nós sairmos para pregar o Evangelho. Há uma diferença entre a graça e o reino. O Evangelho da graça e o Evangelho do reino. É o mesmo Evangelho. No entanto, são dois aspectos. A graça, nós pregamos falando. O reino, nós pregamos cuidando. Alimentando as pessoas. Por isso a necessidade de deixar os livros nas mãos das pessoas. Por isso que nós precisamos sair e deixar os livros nas mãos das pessoas. Porque isso vai edificar a casa de Deus. E aí, irmãos, através dessa alimentação, quem executa essa alimentação, ele está amando a vinda do Senhor. Quem ama o Senhor, diga amém. Pelas vozes, talvez todos, mas pela levantada de mão, só alguns. Mas não pedi para levantar a mão não, tá? Quem ama a vinda do Senhor, diga amém. Vocês conhecem a história dos pais que viajaram e deixaram os filhos sós? Quem conhece? Vamos lá, vamos falar. Se tem um que não conhece, a gente fala. Os pais fizeram uma viagem longa, tantos dias, ia passar fora, e deixaram a administração da casa na mão dos filhos. Aí você já sabe como ficou, né? A bagunça, né? E aí,
os meninos sabiam que o pai ia chegar, digamos assim, ó, daqui a 15 dias. Então, quando estiver mais perto, a gente arruma, não é assim? Deixa tudo prontinho, bota o lixo para debaixo do tapete, né, dobra a roupa rápido, bota lá e tal. As que tiver suja, a gente bota na máquina para lavar e tal. No instante corre e deixa tudo certo. Aí os pais ligam, faltando 8 dias, e dizem assim, ó, apressamos nossa volta, nós vamos chegar amanhã. Aí esses filhos amam o pai e a mãe ou não? Amam, continuam amando, mas amam a vinda dos pais? Assim, não, espere mais um pouquinho, peraí, não arrumamos ainda, é ou não é? É isso que Deus está fazendo com a igreja hoje. Todos nós amamos a Deus. Mas se Ele disser assim, ó, eu vou essa semana. Aí é um teste para saber se você ama a vinda dEle ou não. Espera aí, Senhor, eu ainda não fui para a África, né? Os que vão terça-feira, né? Áquila, Milena, Cláudia, Milena e Aline vão terça-feira para a África, né? Para Cabo Verde. E os 4 que estão lá, Dudu, Ellen, PS e Gabriel, vão retornar. Aí, peraí, Senhor, ainda não fui para a África. Outros vão dizer assim, peraí, Senhor, ainda não entrei na faculdade. Outros vão falar assim, eu ainda não casei. Né, Tiago? Isabel. Peraí, Senhor. Ele pode vir. Isabel. Nada lhe atingiu ainda, né, Isabel? A outra Isabel. Essa não, a outra Isabel. Mas, Senhor, peraí, ainda não terminei minha faculdade. Aí, irmãos, mas só para a gente perceber que cada um de nós ainda está arraigado em alguma coisa na terra. Então ainda tem alguma coisa meio que bagunçada que o Senhor, que a gente ainda não arrumou para poder o Senhor vir. Aí é que está a diferença. Você ama o Senhor, mas não ama a sua vinda. Muitos desses irmãos que estão nos deixando é por coisas particulares. Defendem com unhas e dentes durante um tempo, falam abertamente, irmãos, a palavra profética e tal, vamos praticar, vamos fazer isso, mas algo quando toca no coração deles, opa, as heresias do irmão Pedro, né? Isso que está errado, em desacordo com o ensino da Bíblia. Irmãos, tem um irmão que eu amo muito, até hoje, me ajudou muito no passado, que saiu recentemente que eu falo assim, mais de 1 ano, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Saiu do nosso meio, dizendo que era por conta das heresias de Pedro, do irmão Pedro. Só que agora já falou também das heresias do irmão Dong. Também já falou dos erros de Witness Lee. E até de Watchman Nee. Por fim falou assim, eu nunca deveria ter saído da denominação de onde eu saí. Percebe, irmãos, que o problema não é erro de Pedro, nem erro de ninguém. É o coração que está com problema. Sai dizendo que é por conta das coisas de Pedro. Dos erros do irmão Pedro. Das heresias do irmão Pedro. Hã? Porque senão quem está errado é ele, né? Quem sai, se não botar a culpa em algo, quem está errado é ele. Mas sai dizendo uma coisa, lá na frente já está uma bola de neve, que ele não sabe mais nem porque saiu. E esse irmão mesmo já disse que vai trazer o apóstolo, né, que ele chama o apóstolo da presbiteriana, para dar uma palavra no local de reuniões deles lá. Ou seja, a visão já se embaçou completamente. Então, irmãos, a questão não é os erros de Pedro. Vocês acreditam que Pedro erra? É lógico. É homem. O único homem que não errou foi o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros canais deixados por ele erraram. Paulo errou. Pedro errou. João errou. Martim Lutero errou.
Todos. Foi homem e errou. E erra. Principalmente os que estão vivos, porque quando morrem começam a idolatrar, né? Tem um ditado que diz assim, quer ser bom, morra, né? Aí, os que estão vivos, sendo conduzidos, que Deus está conduzindo a igreja por meio deles, aí começam a achar defeito. Vai encontrar, irmão. Eu e você, os irmãos responsáveis nas igrejas, que estão conduzindo as igrejas, se for procurar erro neles, vai encontrar. Não procure não, que você vai se decepcionar. Quer saber os meus erros? Pergunta a Luciana, que convive 24 horas comigo, né? E todo dia há 30 anos. Você é uma vencedora, né? Irmãos, os homens erram. Deus jamais. Agora, Deus conduz a igreja por meio de homens que erram. Duro esse discurso. Mas você tem que ser conduzido por alguém que erra. Estabelecido por Deus isso aí. Eu e você precisa ser conduzido por alguém que erra. Que pode errar, que é falível. Mas Deus reveste de poder. Se tiver algum problema, questione com Deus. Se tiver tudo certo, tem uma maquiagem no meio. É. Então, irmãos, para concluir, nós precisamos pregar o evangelho do reino. Quem está pregando o evangelho do reino, quem está cuidando de alguém, quem está conduzindo alguém para os caminhos do Senhor, para se firmar na igreja, para ser um vencedor, não tem tempo de estar olhando para tantas dificuldades. Não tem tempo para estar conjecturando o erro de fulano, o erro de ciclano. Eu, pelo menos, assumi uma postura. Há 30 anos, irmãos. Quando eu entrei na vida da igreja, as igrejas na Paraíba não seguiam o ministério do irmão Dong. A única que seguia era Sapé. Por incrível que pareça, né, irmã Lênia? Irmã Lênia sabe da história. Sapé, a reunião foi aqui, onde o irmão que conduzia as igrejas na Paraíba, com outros irmãos de outros estados, e ele expôs lá as suas razões, e aí todas as igrejas da Paraíba seguiu esse irmão, com exceção de Sapé, na época, 1992. Eu não me reuni ainda. Quando eu entrei, a situação era essa. As igrejas contra o ministério do irmão Dong, falando mal. Chamava de a máfia chinesa. Disseram várias vezes no meu ouvido, cuidado com a máfia chinesa. Irmãos, isso não estou contando história de hoje não, tá? Eu estou contando história de 1992, a maioria de vocês nem nascido era. E aí, um dia, eu vi essa máfia chinesa mudando a minha vida. E na cidade que eu estava, eu resolvi firmemente seguir esse caminho. E junto com minha família nós definimos, nós vamos ficar aqui. E a realidade da igreja na época mudou. Éramos 12 irmãos. Eu e Luciana, quando entramos, foi o 11º e o 12º. Pouco tempo depois, tínhamos 70 irmãos reunindo. E as reuniões eram alegres. Posso contar uma historinha que houve uma vez lá? Um irmão novo ganhou o Senhor, sabe? Um irmão novo entrou na vida da igreja, aí era tanta gente indo para as reuniões de casa, que aí eu era, na época, era o único que tinha carro. Era um casado, os jovens da minha idade eram todos solteiros. Ninguém tinha carro, então a gente decidiu, vamos para reuniões a pé. Vai passando na rua, cidade pequena, né? E vai levando os irmãos para ir para a reunião.
Aí o irmão chegou para mim e disse assim, Chico Zé, que número é aquele hino que diz assim, até a pé nós iremos? Aí eu falei, peraí, homem, isso não é um hino não, isso é o hino do Grêmio. Como eu entendia de futebol, isso aí é o hino do Grêmio. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, eu pensava que era do Inário. Mas irmãos, as coisas são tão simples quando a gente está tocando na vida, que até uma situação dessa, se a gente tivesse tudo carrancudo e dizer, rapaz, que é isso, rapaz? Não é? Isso é um hino do futebol. Deixa o mundo, né? Mas como nós estávamos todos ali na vida, deu vontade até de chegar na reunião e pedir, vamos cantar aquele, até a pé, nós irmãos, quando se toca na vida, tudo é alegria. Aí você vai me perguntar, tem erro? Tem. Mas quem vai corrigir é você, Walter? Nem eu. Quem corrige é Deus. A igreja é de Deus. Quem prometeu edificar foi o próprio Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Se tem alguma dificuldade, quem vai tratar com a dificuldade é o Senhor, não sou eu. Eu não sou justiceiro. Eu não sou aquele que vai estabelecer a justiça. Se eu mudar do verdadeiro para tentar impor o meu conhecimento, o máximo que eu vou me tornar é um filho do pai da mentira. Por isso que nós precisamos continuar no verdadeiro. Desfrutando daquilo que Deus tem dado para nós, irmãos. É o caminho mais seguro. É o caminho mais adequado para que eu, você e sua família e nossas famílias andem. Esses irmãos que saem não estão preocupados com família de ninguém. Teve um que chegou para um irmão e falou assim, rapaz, eu odeio o Pedro Dong. Aí o irmão falou assim, por quê? Porque ele dividiu minha família. Aí o irmão falou assim, irmão, Pedro Dong lhe conhece? Ele disse, não. Agora o irmão fulano de tal, que foi quem trouxe essa divisão para cá, você conhece e ele lhe conhece. Por que tu não odeia ele? Ele que provocou a divisão. Aí o irmão falou, isso é mesmo. Eu vou tirar o ódio de Pedro do meu coração. Ele não disse não, mas ele deveria ter dito, né? Os irmãos dizem frases assim, irmãos, que às vezes parece um negócio com tanto sentido, é como Eva, né? Parece verdade. Parecia verdade o que a serpente estava dizendo. Era ou não era? Se não parecesse, não enganava Eva não. Pareceu tanta verdade, o sofisma lá que a serpente levantou, que ela tomou da árvore e comeu. E ainda deu o marido. Porque parecia um negócio óbvio. Está aqui, está escrito. Eu vou me tornar como Deus. Deus falou para comer livremente. É isso mesmo. Pá, comeu, morreu. Irmãos, nós precisamos receber a palavra. Essa palavra se torna em nós amor. E esse amor sai às ruas para edificar a igreja. Quem está fazendo isso não tem tempo para ser enganado por serpente nenhuma. Não tem tempo para ser enganado por vídeo nenhum. Não tem tempo para ser enganado por quem quer que seja. Segue firme. Segue pisando as pisadas do rebanho. Segue ouvindo e praticando aquilo que Deus tem falado há tantos anos. Ministério que tem trazido o encargo de Deus para as igrejas há tantos anos. E aí, irmãos, seguem e vão concluir o plano de Deus. Eu e você fomos escolhidos por Deus, não foi para estar à deriva, não. Não foi para estar seguindo um e outro, depois dizer assim, não é isso não, eu vou para a presbiteriana, não é isso não, eu vou para a batista. Não vou para a batista não, esse grupo aqui parece com a igreja, então eu vou ficar nele. Não, irmãos. Se fosse para estar de grupo em grupo, nenhum de nós estava vivendo a vida da igreja. Deus não tinha levantado a vida da igreja, estava todo mundo nas denominações. Se o Senhor fosse concluir o plano dele com as denominações, todos nós, cada um de nós aqui estava em uma diferente. É a mesma coisa que acontece com esses que saem. Daí a pouco não conseguem seguir defendendo só a verdade que acha e falando mal da gente, aí vai para um lugar, tem que ir. É uma ordem de Deus, tem que congregar.
Aí um vai para uma denominação, outro vai para outro, outro procura um grupo livre, outro faz o seu próprio grupo. Não, mas não sigo com o Livestream não, porque o Livestream é errado. Não sigo com o Miguel não, porque Miguel está errado. Não sigo com o Pedro não, porque Pedro está errado. Irmãos, você tem que seguir a Deus. Você tem que seguir o que o Senhor está fazendo na igreja. Você tem que seguir aquilo que Deus está falando ao coração daqueles que recebem, creem e tornam a sua palavra em amor. É isso que Deus tem feito. E é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Que essa palavra haja poderosamente a vida, transformando em amor na vida de vocês, na minha vida, para juntos trazermos o Senhor de volta. Jesus é o Senhor.